Fala, devs! Então, bora lá para mais um vídeo. E hoje a gente vai trazer uma ferramenta que pode revolucionar a forma de você escrever o seu código. Fala, dev! Para você que não me conhece, sou o Gabu, fundador aqui do canal da Gabu Dev. E se você estiver precisando de um app, só chamar a Gabu Dev que a gente resolve para você. Então, bora lá. Hoje, você já leu o título, a gente vai falar do Firebase Studio, algo que foi lançado hoje. Então, assim, eu não cheguei a ver a oportunidade ainda de testar. E bora fazer isso aqui juntos, eu e você, para a gente entender se a gente vai ser substituído de fato pelas AIs ou se é uma ferramenta que a gente pode contar para ajudar ou melhorar a nossa produtividade. Então bora aqui para nossa tela, só para a gente ver o que a gente poderia utilizar com o Firebase Host. Então, se você não sabe, né, essa semana está acontecendo o Google Cloud Next. E por conta disso, foi lançado no dia hoje, 9 de abril, esse ferramenta, Firebase Studio. Qual que é a ideia aqui do Firebase? É você criar, crie aplicativos full stack, né, AI apps, utilizando Firebase, Gemini e mais. O que esse mais significa? Por exemplo, no Firebase você consegue integrar várias plataformas, como Stripe, entre outras. Então, o conceito de você trazer mais aqui é que você teria essa possibilidade de integrar esse aplicativo com várias outras coisas, você conseguir fazer a assinatura do seu app, tudo utilizando o Firebase Studio e o poder da AI. Mas vamos entender o que o Firebase Studio está nos oferecendo, porque o Firebase é uma ferramenta, ele traz aqui, utilizado por 70 bilhões de instâncias. Vários projetos utilizam Firebase pelo mundo e isso eu acho que foi um dos motivadores deles trazer essa ferramenta, né, para todo mundo ter acesso e isso ajudar você a criar apps mais rápido e aumentar a produtividade. Então, hoje, no Cloud Next, apresentando um conjunto de novos recursos que transforma o Firebase em uma ferramenta completa para você acelerar todo o ciclo de vida dos aplicativos, o novo Firebase Studio. Imagina, né, para quem está lá no evento. Infelizmente, eu não pude ir para o Google Cloud Next, mas eu vou estar nos próximos eventos aí da Google e possivelmente deve ter novidades. Então, vamos ler aqui esse documento e ver o que está trazendo para a gente para o Firebase Studio. Está sendo o meu primeiro contato aqui com a ferramenta, então não preparei nada muito especial para vocês, infelizmente, mas vamos aprender aqui juntos o que tem dentro dessa tecnologia. Então, no passado, aí eles estavam trazendo diversos serviços, né, Gemini no Firebase, GenKit e o Project DX, para tornar a criação de AI mais simples e fácil. Então, eles estão dando um passo significativo, tirando todos esses ecossistemas e juntando num só, que é o Firebase Studio. Então, esse Firebase Studio, ele vai reunir todos os recursos que o Firebase tem e o poder criativo do Gemini com uma nova experiência, totalmente trazendo o conceito de agente de AI para te usar, para te ajudar a criar o seu app. E um dos pontos aqui que eu vejo que são mais interessantes é a parte de prototipação do seu aplicativo, então vai ter vários modelos já pré-criados que você pode utilizar como base para ir avançando no seu app. Então, eu acho que com essas ferramentas, a gente vai conseguir criar aplicações mais rápidas ou também prototipar coisas mais rápido. Eu acho que aqui tem a palavra produção, que você vai conseguir lançar o app para produção utilizando aqui os recursos, mas eu ainda acho que se for um app muito grande, essa aqui não vai ser a solução. Eu acho que você pode utilizar isso aqui para você criar apps pequenos, para você lançar rápido e tudo mais, e à medida que for crescendo, você vai evoluindo esse código. E eu acho que é um ponto importante para você que está aí, é continuar estudando e aprendendo a base, de fato, para você criar um aplicativo, tanto em Flutter, ou você aprender a programar, porque isso vai te dar uma base para utilizar a AI
para acelerar a sua produtividade e você não ficar travado em problemas e deixando a IA tentando resolver e não sair do lugar. Eu trago esse exemplo porque eu utilizo o Cursor.ai ali com o Claude rodando e muitas das vezes, me deparei com cenários do Claude ficar parado no tempo, e aí eu precisar ter que ser de intervir ali para criar as soluções. Então, acho que as ferramentas não substituem, mas ela vai acelerar o nosso processo de criar aplicativos e criar novas soluções. Então aqui na minha tela a gente está trazendo um pouquinho, dessa ideia desse agente de produtividade aplicativo, que ele vai conseguir subir no Firebase Host. O Firebase Host é uma ferramenta que existe no Firebase para você disponibilizar as suas aplicações web. Então, por exemplo, Flutter Web, você consegue colocar dentro dessa ferramenta, e aí você consegue, disponibilizar o URL para as pessoas acessarem o seu web. Então aqui a gente tem, né, um espaço de trabalho que permite você simplificar os serviços de codificação, aprimorar aplicativos existentes, cria experiências full stack, então integrando várias coisas ao mesmo tempo, trabalha com ferramentas familiares e opções flexíveis de implantação. Você pode utilizar o Google Cloud Run, integrar a sua própria infraestrutura. Então, é uma ferramenta muito grande, muito poderosa, que você vai poder utilizar ela de várias formas para tentar integrar dentro do seu ecossistema já existente. Então aqui é para quem já é membro do programa de desenvolvedores do Google, já vai ter acesso a 30 espaços, mas quem não é vai ter uma limitação de 3 espaços de trabalho. E provavelmente depois essa ferramenta vai ser paga, né, não sei como que vai ser o custo dessa ferramenta, mas inicialmente você já pode pegar, testar e brincar e criar aí os seus apps. Quem sabe nessa versão gratuita você já consegue lançar um appzinho aí e monetizar, né. Agora tem uma coisa legal aqui, que é os agentes em todo o fluxo do trabalho. Então você vai ter um agente de testes de AI, um agente de documentação, então eles estão criando vários agentes, e qual que é o conceito aqui? É de você ter, né, uma IA, né, focada naquele conceito. Então, ao invés de você ter um contexto muito geral que demora a ser processado, você vai uma IA para teste, uma IA para devolver documentação. Então, tudo isso vai facilitar muito o nosso processo de criar aplicações. Agora, esse aqui eu acho que é o mais legal e o que vai trazer, talvez, para gente, né, que já trabalha em projetos grandes e tudo mais, uma relevância muito grande. Acho que tudo isso aí é muito relevante, obviamente, mas o que o Google está trazendo aqui, talvez com a geração de código em Flutter, a gente já tem no curso AI, só que aqui ele está integrando esse serviço com os serviços que já existem dentro do Google. E aí eu acho que o teste mais interessante dessa ferramenta vai ser a gente juntar o útil ao agradável. Então você consegue codificar o seu aplicativo, consegue conectar no Firebase, consegue conectar no banco de dados, né, que tem uma versão agora GraphQL para você utilizar um SQL ali na infraestrutura do Google. Então você consegue fazer todos esses caminhos, talvez com AI, talvez com o Firebase Studio você vai conseguir fazer isso de ponta a ponta. Pelo que está escrito, que está sendo oferecido, provavelmente sim. Então aqui eu acho que é uma mudança muito grande pra gente. Porque imagina que você é um dev front-end, mas você não tem tanto conhecimento de back-end. Então você poderia utilizar a AI para te auxiliar nesse processo. Ou, ao contrário, você é um dev back-end que cria já todo o fluxo, mas você não tem o conhecimento do front, você poderia utilizar esse tipo de serviço para criar. E também para a pessoa que não tem conhecimento de ambas, pode ser um caminho para você criar uma aplicação, mas você vai ficar vulnerável no sentido que você não sabe a base para falar: "Olha, tô indo para o caminho certo ou não". Então aí para você que se encaixa nesse grupo, utilize essas ferramentas para você prototipar as suas coisas, mas se você quiser de fato lançar algo para produção, pegue e estude a programação, né, a essência, a base e tudo mais, para você não passar por casos de falha de segurança e outras coisas que poderiam acontecer dentro do seu aplicativo. E aqui tem uma coisa legal aqui na tela para mostrar, que é o agente de teste. Ou seja, aqui é um negócio que para grandes apps pode ser um game changer muito grande. Porque olha o que ele está falando aqui, ó. O novo agente de teste aplicativo do Firebase App Distribution
pode simular interações reais do usuário com o seu aplicativo. Por exemplo, você pode escrever um teste que defina a meta: encontrar uma viagem para a Grécia. O agente de teste de aplicativos usará o Gemini para formular um plano para atingir essa meta e executá-lo em dispositivos virtuais ou físicos, navegando pela interface do usuário e produzindo resultados detalhados de aprovação e reprovação com justificativas e visuais intuitivos dos caminhos escolhidos pelo agente. O agente de teste de aplicativo já está disponível em versão prévia e você pode experimentar o seu aplicativo Android hoje mesmo, com mais plataformas disponíveis ainda este ano. Aqui é onde realmente eu paro e penso e falo: isso é algo que vai ajudar demais a gente que trabalha em grandes apps. Imagina você ter essas jornadas e pedir a AI para fazer essas interações. Ou, sabe um negócio mais legal? É você conseguir fazer teste de usabilidade, porque pelo que eu entendo, você poderia, né, programar que a AI com personas específicas que você tem no seu projeto, e a essas pessoas específicas fazer as interações ali dentro do projeto. E aí isso você colher esses resultados também. Eu acho, assim, a minha mente explodiu aqui que daria pra gente fazer. Não só testar, né, a funcionalidade, mas também pegar o feedback se aquilo é algo que está funcionando conforme a gente está esperando. Vamos avançar aqui para mais um pouquinho para a gente ver. Que novas experiências de aplicativos, suporte expandido das linguagens do GenKit. O GenKit ajuda a reduzir a complexidade de criar testes e monitorar os recursos. eh, Interações com humanos no looping, a geração de aumento de recuperação RAG, MCP e outras coisas. MCP é um conteúdo que eu recomendo vocês darem uma estudada. Eu vou trazer um conteúdo sobre isso ainda. Mas MCP trazendo, assim, para um negócio mais simples de definição, é um protocolo para você integrar outros serviços na AI. Vamos supor, você tem um sistema de restaurante para fazer pedido. Aí você quer criar um chatbot e quer que um chatbot integre no seu sistema de gerar pedido. Você consegue fazer isso hoje utilizando o conceito de call functions, né? Chamadas de funções que você vai falar assim: AI, se você precisar criar um pedido, chame essa função com esses parâmetros. Você pega, traduz o que você precisa, faz a chamada e vai para o resultado. Só que com o MCP, você monta, né, o client e o server MCP. O client vai ser seu IA. Você manda o servidor MCP que recebe a interação da AI e faz o pedido. Com o MCP, facilita muito a integração. Então, por exemplo, se você já utiliza o Cursor, você consegue ter um MCP do GitHub. Então, ele já consegue escrever o commit, subir o commit, fazer tudo de forma automatizada, ler o pull request, tudo dentro da ferramenta da AI. Então, o exemplo do GitHub, acho que é o mais próximo aqui, mas você poderia fazer várias outras coisas com isso. Integrar calendário, integrar várias coisas utilizando o conceito de MCP. E isso aqui é algo muito legal que já está nessa documentação. E tem outras coisas de imagem e vários outros processos que você poderia utilizar. Você pode experimentar esse modelo aqui no Firebase Studio. Novos modelos por meio do Vertex AI do Firebase. Esse aqui, eu acho que é o que tem uma relevância também muito grande. Porque, ó, Gemini 2.0 multimodal Live API permite interações de conversação em aplicativos, como permitir que os clientes façam perguntas de áudio e obtenham a resposta. Esse é um exemplo do Vertex AI rodando com esse multimodal em live. Ou seja, agora, com essa ferramenta, você que queria criar um app com interação de áudio e tudo mais, você poderia utilizar, né, as ferramentas que existem aí no mercado, mas agora você poderia utilizar o Gemini para fazer isso. Eu não sei o custo, obviamente, precisa analisar isso, mas pode ser que seja rentável, eu acho que vai ser, que você conseguir fazer uma rentabilidade nesse processo, de você ter uma ferramenta para isso. Aí dá para viajar, né. Recentemente tô trabalhando em alguns chatbots e tudo mais, estava até rodando um chatbot dentro do meu próprio número pessoal, e daria para colocar, né, isso aqui, por exemplo, para tipo, beleza, já tem a transcrição de áudio, né, que o WhatsApp liberou, mas isso poderia ser uma ferramenta para mim, interpretar esses áudios que chegam no WhatsApp e montar um resumo do meu dia, tipo: "Olha, vamos supor que você é uma pessoa que recebe muitos contatos, às vezes de venda, você é um vendedor, recebe muitas coisas, você é corretor de imóveis, várias pessoas te mandam mensagem, você poderia utilizar essa ferramenta, principalmente porque é uma ferramenta
que você pode utilizar, para interpretar áudio e responder áudio, até mesmo para ir conversando com as pessoas que você tem interação no dia a dia, para você não precisar abrir um WhatsApp por vez ou resumir e falar assim: "Olha, lê todas as conversas aqui e me devolva tudo, monte as respostas em áudio, mande para as pessoas". Sim, galera, dá para viajar e facilitar muito o processo em várias áreas. Principalmente porque aqui no Brasil a gente tem um grande uso do WhatsApp, um grande uso de áudio, então essa ferramenta do Gemini Multimodal Live tem um grande potencial para você integrar, não só no WhatsApp, mas em qualquer ferramenta que você tenha um público e você interage via chat e tudo mais. Então aqui você traz também acelerar aplicativos utilizando o Firebase Data Connect, aí você pode conectar várias coisas. Aqui um exemplo, né, conexão de dados do Firebase, no Firebase Studio você consegue fazer isso. Aqui tem algumas coisas do Firebase Host e alguns outros detalhezinhos. Mas eu deixei testando aqui o Firebase Studio, mas vamos clicar aqui pra gente ver de como que é o início. Clica aqui no Firebase Studio. Aqui tem uma documentação falando um pouquinho do que você pode fazer e você pode dar o try aqui. Então vamos abrir aqui a ferramenta. Ó, infelizmente esse negócio acabou de ser lançado hoje, então tem muita gente utilizando, a gente não vai conseguir utilizar esse chatzinho, mas eu estava testando utilizar essa ferramenta aqui de criar um app, vídeo YouTube. Ele está até aberto aqui, ó, nessa tela, vou mostrar para vocês. Acho que a parte mais legal aqui que eu vi é que eu acho que para quem já utilizou o DX, é basicamente a mesma plataforma. Você clica aqui no Gemini, abre o chat, ele vai interagindo com o que você quer. Consegue fazer o render do Flutter Web, o render do Android e provavelmente no futuro já deve estar aparecendo aqui iOS. E aí pode ser que a gente não precisa mais de ter um PC tão robusto, né, para desenvolver Flutter, a gente poderia desenvolver tudo em nuvem. E aí, claro que isso aqui, possivelmente você já tem uma infra Google na sua empresa, você poderia, né, subir os seus GitHubs dentro dessa plataforma, para de funcionar de forma privada, e aí os devs começarem a interagir com o código e ter treinamentos de RAG e tudo mais, e acesso, né, a todo esse processo aqui do Gemini. Então assim galera, isso acabou de ser lançado hoje, então pode ser que vai vir várias coisas ainda, nesse ano. Ainda vai acontecer, né, o outro evento da Google, que é o Google I/O, que com certeza deve vir ainda mais novidades sobre isso. Mas é isso, galera. Queria trazer esse conteúdo para vocês aqui de forma rápida, porque acabou de lançar hoje. Então espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui, né, o seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo para chegar em mais pessoas. Ajude a gente aqui no canal. E tem um ponto aqui interessante. Vou deixar o link desse artigo, mas se você colocar Firebase Studio no Google, vai ser o primeiro artigo que você vai encontrar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que é um vídeo que eu já fiz de outras vezes aqui no canal, que é a gente ir comentando em cima, né, do que acabou de lançar, pra gente aproveitar e também aprender junto com vocês. Então é isso, galera. Estamos num cenário aqui um pouquinho diferente, porque eu estou viajando, e aí eu tive que gravar esse conteúdo para vocês, para não deixar isso partido, que é o lançamento do Firebase Studio. Então é isso, até o próximo vídeo.